Vencedores e perdedores do GP da China de 2025. Vídeo do vencedores e perdedores saindo um pouco mais tarde do que o habitual, gosto de postar ele antes do horário do almoço, mas na segunda-feira de manhã eu gravo o Que Pode É Esse com o pessoal, com o Fernando e com o Kevin, e eu também me programo para acordar mais cedo do horário da nossa gravação, para poder gravar o vídeo antes, daí depois que grava eu só edito e consigo postar antes do almoço. Mas por conta do horário todo cagado que eu fiquei de sono do GP da China, eu não consegui acordar com o despertador, eu acordei só pra gravação do programa. Mas seguimos, o trabalho tarda, mas não falha, e aqui nós temos os vencedores e perdedores do GP da China de 2025. E o primeiro vencedor é o Oscar Piastri, não tem como começar com outro pra falar a verdade. Claro, ele foi vencedor da corrida, não foi perfeito porque não ganhou a sprint, mas terminou ela em segundo lugar. Ainda assim, foi um final de semana sensacional do Piastri, da McLaren em geral, e dá até pra colocar a McLaren toda como vencedora, eu poderia fazer isso, porque o final de semana do Lando foi muito bom também. Eu só não coloco o Lando no pacote de vencedores nesse momento, apesar do Lando ter feito um ótimo final de semana e uma ótima corrida, porque o Oscar conseguiu diminuir a vantagem pro Norris só para 10 pontos. Tava muito maior, só que o fato dele terminar em segundo na corrida sprint e ele vencer a corrida principal da maneira que venceu, com a pole position, dominando a corrida, coloca o Oscar numa posição muito boa para voltar a disputar o Mundial, porque o Lando não conseguiu ir tão bem na corrida sprint, enquanto o Oscar conseguiu pegar SP2, e na corrida principal, o Oscar dominou e abriu em mais 7 pontos a vantagem ali que ele faria de pontos no final de semana pro Norris, e por conta disso ele encosta mais no Lando no campeonato, e acho que a gente vai ter uma briga muito interessante. A McLaren é claramente o melhor carro, é claramente a melhor equipe nesse começo de campeonato, mas não é uma vantagem astronômica. É uma vantagem muito menor, por exemplo, do que o que a gente viu com a Red Bull no começo da temporada passada, que a própria McLaren, que a Ferrari chegaram. E apesar da Ferrari ser perdedora nesse final de semana, não é algo tão preocupante como tá se vendendo ainda, eu falo melhor lá. O ponto principal é que o Oscar fez um final de semana ótimo, quase perfeito, só faltou vencer a corrida sprint para ser perfeito, mas fora isso, encosta de novo no Norris no campeonato e a gente tem uma disputa entre os dois companheiros de equipe. Perdedor Ferrari. Foi um final de semana que foi da fama à lama para Ferrari, eles estavam no topo lá da montanha-russa e a queda foi muito rápida. Venceram a corrida sprint, o Hamilton vence a corrida sprint, na verdade, com um final de semana sensacional, falando final de semana não, com uma corrida sensacional que ele fez na corrida sprint, conseguiu disparar, não deu chance para os adversários, e parecia que a Ferrari realmente ia ir muito bem no resto da semana. A McLaren era o melhor carro, isso era algo que eu vinha comentando também, eu vinha falando que a McLaren era o melhor carro, e os dois pilotos tiveram algumas dificuldades na classificação. Eles conseguiram ajeitar isso para a classificação normal, e fizeram ali a parte de cima, o Lando em terceiro e o Norris e o Piastri em primeiro. E as Ferraris não fizeram uma grande classificação. O Leclerc até ficou nos mesmos conformes da classificação sprint dele, ficou no mesmo nível. O grande downgrade que teria aqui, né, a grande queda, foi o Hamilton que foi da pole ali para largar um pouco mais atrás, quinto lugar. O grande problema foi, em ritmo de corrida, as Ferraris eram boas, elas eram muito boas. Só que na primeira volta, tanto o Hamilton quanto o Leclerc tiveram dano no carro, logo nas primeiras curvas ali. O Leclerc teve a asa danificada e o Hamilton também teve um toque que acabou danificando um pouco o carro dele. E por conta disso eles não conseguiram extrair todo o potencial. Só que ainda assim eles tinham terminado na zona de pontuação até o pós-corrida e as duas Ferraris serem desclassificadas por problemas diferentes. Não foi nem o mesmo problema para desclassificar. Cada Ferrari por um problema diferente. O Leclerc, por conta do peso, tá 1 kg abaixo do peso permitido. E o Hamilton, por conta da distância, na parte ali traseira do carro, tá 0,5 milímetros menor do que o permitido. E assim, apesar do dano, que aí não seria culpa necessariamente da Ferrari, poderia ter salvado um final de semana ok, isso foi pro desastre, foi um desastre no final das contas, no final de semana. Só viu eles se afastarem mais do resto dos concorrentes, ficarem atrás da Williams no campeonato de construtores. E parece que não sei o que acontece. Eu realmente não sei o que acontece com a Ferrari, cara. Eu não consigo entender o que acontece com essa equipe. O campeonato tá longe de ter acabado pra eles, 22 corridas ainda. Mas o começo não é nada animador para a imagem, para os carros e porque eles vão ter que recuperar no momento. Porque, querendo ou não, a McLaren começa na frente, começa muito bem, e a Ferrari começa de forma desastrosa, com mais um final de semana que não foi o ideal para eles. O vencedor foi o George Russell. Mano, uma coisa que precisa ser falado é a consistência do George Russell nesse campeonato.
eu tô vendo muito meme do pessoal falando, ele não faz nada e pega pódio, não faz nada e pega pódio. Cara, pra você estar em quarto lugar, que foi o caso do GP da Austrália, você não tá não fazendo nada, você tá em quarto lugar. Você tá pilotando melhor que todos os outros 16 carros. E você teve a sorte que um dos pilotos na sua frente errou e você subiu no pódio. No GP da China, foi claramente o terceiro melhor piloto ali na pista, terminando em terceiro lugar para subir para mais um pódio. O Russell tá quieto. Ele tá comendo pelas beiradas, tá fazendo os pódios dele. A Mercedes tá com essa cara de segundo melhor carro no momento. Então, assim, se eles conseguirem encontrar essa atualização, talvez ali no GP da Espanha, com a grande mudança nas flex wings das asas dianteiras, que vai mudar bastante a dinâmica de como as equipes se preparam. Se a Mercedes encontrar essa atualização para chegar ali na McLaren, o Russell tá no nível, tá pilotando na qualidade, no nível e na consistência para disputar o Mundial, tanto com Norris quanto Piastri. E esse GP da China foi a prova disso para mim. Mais uma ótima corrida do Russell, se mantendo ali, terminando no pódio, mesmo sem estar necessariamente com o melhor carro. Perdedor, Alpine. Eu englobei a Alpine num bloco só, porque eu falaria só do Durham, na verdade. Inclusive no vídeo curto, nos shorts que eu fiz, eu falo só do Durham. Mas por conta da desclassificação não tem como eu colocar Alpine. É um começo de temporada muito fraco da Alpine, isso vem desde o GP da Austrália, mas no GP da China é mais um final de semana desastroso. O Gasly não teria nem pontuado, ele terminou em 11º antes da desclassificação, só que o carro tá extremamente ruim e é algo que eles falaram, que eu já repeti até no último Vencedores e Perdedores, mas a própria Alpine tá praticamente desistindo da temporada de 2025. Eles vão focar em 2026. Tanto que estão usando o mesmo chassi da última temporada, tanto que estão usando o mesmo... Eles estão, inclusive, usando o mesmo chassi da última temporada para evitar investimento, evitar gastos nesse ano. O objetivo é focar 100% em 2026, quando eles iniciam a parceria com a Mercedes. É um motor completamente novo, é uma dinâmica completamente nova, e o foco da Alpine é entrar em 2026 com o carro já pronto para receber o novo motor, que, pelo que os rumores dizem, vai ser o melhor motor da Fórmula 1, e entrar com tudo. E daí, por conta disso, eles estão jogando 2025 no lixo. Gasly sendo desclassificado, não tem muito o que dizer disso, e o Durham teve um final de semana terrível. Ele primeiro deu aquela batida no Bortoleto e levou 2 pontos na carteira, depois ele foi kamikaze pra cima do Radiar e levou mais 2 pontos na carteira, ou seja, em um final de semana o Durham já tá com 4 pontos na carteira dele. Ele só precisa de mais 8 para poder levar a suspensão de uma corrida, que aí o Briatore já pega, já aproveita e já tira ele fora. O Durham se mostrou que não é lento. Ele mostrou que não é tão lento quanto todo mundo pensava. Ele consegue classificar próximo do Gasly, correr bem na corrida. O problema são as tomadas de decisão que ele vem tendo, que são extremamente questionáveis. Tomadas de decisão duvidosas do Durham, que vão colocando em xeque essa credibilidade dele na Fórmula 1 cada vez mais e justificando ainda mais a vontade do Briatore de trocar ele. Então, no final de semana geral foi ruim para Alpine, mas principalmente pro Durham, que precisa abrir os olhos, senão ele não dura nem até o GP de Miami. Vencedor, Haas. Usando a mesma justificativa que eu acabei de usar com a Alpine, eu acho que o principal vencedor aqui desse bloco foi o Oliver Bearman. Mas o ótimo resultado que o Ocon teve, não tem como não colocar a Haas inteira como vencedora nessa questão. Foi um final de semana muito bom, viraram a página completamente da Austrália, e sim, uma das poucas vezes que o chefe de equipe realmente foi verdadeiro. Essa é uma das grandes qualidades do Ayao Komatsu. Ele é honesto em tudo que ele fala o que ele acredita. Na temporada passada ele falou que a Haas não ia muito bem, ele não acreditava, só que tinha potencial ali, e virou potencial, foi uma equipe boa. No GP da Austrália, depois ele falou, a gente identificou um problema que a gente não tinha percebido, vamos resolver isso. Na China, resolveram isso. Ocon foi muito bem na corrida, e o Oliver Bearman, para mim o piloto do dia, injustamente não levou o prêmio de piloto do dia, o Bearman, por conta das ultrapassagens, só pelo tchau que ele mandou no rádio, ele merecia o piloto do dia, mas o Bearman fez uma corrida sensacional. Na pista, sem falar das posições pós-desclassificação, largou de 17º e terminou em 10º com a Haas. Foi uma corrida muito boa do Bearman, uma corrida sensacional do novato, o melhor novato na pista e o melhor piloto na pista. Se o Antonelli fez a melhor corrida na Austrália, dessa vez o Bearman levou esse título. Então assim, 2 carros nos pontos depois de um final de semana que parecia que a Haas ia ser, sabe, uma pedra afundada no fundo do pelotão. É um salto gigantesco e mostra que a Haas tá aqui pra brigar ali no meio do pelotão pro título de Best of the Rest, o melhor do resto. Perdedor, Liam Lawson. Cara, eu
eu não tenho muito o que acrescentar nisso daqui, vocês estão cientes já do que aconteceu na situação toda. O Lawson fez 3 classificações em 2025. Uma foi P18 e as outras 2, aqui na China, P20, numa Red Bull. Pérez, Albon e Gasly foram tenebrosos na Red Bull. Eles não se classificavam tão mal. Eles não faziam isso toda hora. O Pérez ia muito mal e quando ele caía no Q1, ele pelo menos compensava na corrida. O Lawson não tá conseguindo fazer isso. O Lawson nem compensar na corrida tá conseguindo. Foram 2 finais de semana desastrosos. E você pode ter um final de semana desastroso. Aconteceu com o Radiar, por exemplo, e nessa corrida ele compensou, ele fez um ótimo final de semana, consistente, até ser kamikazado pelo Durham. Mas o Lawson, ele não tá indo bem, não tá mostrando nenhuma qualidade. Não tô falando que ele é um piloto ruim, porque eu não acho isso. Eu acho, inclusive, que a fala do Verstappen tá certa. Se ele tivesse na Racing Bulls, ele estaria melhor. Porque o negócio ele ainda não conseguiu mostrar nenhuma qualidade. Nem classificação, nem ritmo de corrida, nem consistência. Ele não mostrou nada. Agora tem um rumor de que no GP do Japão, a Red Bull pode trocar ele pelo Tsunoda. E, inclusive, ele pode ficar sem vaga na Racing Bulls. Porque as notícias dizem que a Racing Bulls estaria negociando com o Colapinto para colocar ele no lugar do Lawson na Racing Bulls. Então o cara pode ir de 2 corridas na Red Bull para sem emprego na Fórmula 1. Isso é inacreditável. Cara, isso é inacreditável. E assim, apesar do Lawson... Não é passando pano no Lawson, tá? E por isso, pra mim, ele é o grande perdedor do final de semana todo. Mas a Red Bull é horrível gerenciando carreira de piloto. A Red Bull é péssima gerenciando carreira de piloto. Eles colocam o cara na Red Bull, vão queimar a imagem dele e jogar ele pra fora da Fórmula 1 no meio da temporada. Sendo que agora, não tem nem o que ele fazer. Porque Indy já tá fechado, já começou lá. Fórmula E já tá fechado, já começou. O WEC ele até pode tentar cavar, mas já começou também. Equipes boas, equipes de ponta já estão com os trios fechados. Eles vão demitir o cara depois de 2 corridas, sem a chance dele fechar, sem a chance dele continuar se mostrando na categoria e de ele assinar em qualquer outro lugar. Eles vão só tirar o cara, jogar na piscina, no limbo e deixar ele se afogando no mar aberto. E isso, assim, é inacreditável que isso possa acontecer com o Lawson. Porque ele não tá mostrando nível pra Red Bull, mas ele não é um piloto pra jogar no lixo assim também, sabe? Então, assim, ele é o grande perdedor do final de semana, porque o que aconteceu na China pode acabar com a carreira dele no automobilismo. Vencedor, Max Verstappen. Esse foi mais um final de semana sensacional do Max, mais um final de semana que ele mostrou, mais uma vez, que ele faz a diferença acima do carro. A Red Bull claramente não tem um carro para disputar pelo título com a McLaren. Eu diria que é a terceira força empatado ali com a Ferrari nesse momento. O que ele tá fazendo é absurdo ainda, de se colocar nessas posições, de se colocar em posições que ele pode aproveitar erro dos outros para tentar vencer. A ultrapassagem mesmo que ele fez ali no Leclerc foi sensacional. Para mim, a melhor ultrapassagem da temporada até agora foi essa que ele fez no Leclerc. Ela é maravilhosa. Outro final de semana espetacular do Max, mostrando mais uma vez que ele faz a diferença mesmo quando o carro não é o melhor. E apesar dele não conseguir disputar o Mundial até o momento por conta das limitações do carro, ele tá ali. Assim como o Russell tá mostrando um ótimo nível com a Mercedes dele ali, sempre em terceiro. O Verstappen tá se mostrando ali. Tá falando, se a Red Bull der um passo, se a gente conseguir ter um carro melhor, eu vou estar aqui para incomodar as McLarens. Então, mais um final de semana sensacional do Max, estando ali em cima, brigando, apresentando um resultado melhor que o do carro, para poder tentar brigar ali no final da temporada por um título. Perdedor, Sauber. Apesar de um final de semana fora do comum, né, do que a gente viu no GP da Austrália, não vai ser comum a gente ver a Sauber pontuando nas corridas, como que aconteceu na Austrália. Aquilo foi uma obra do acaso, uma estratégia bem executada, um pit stop perfeito, bem no momento ali que também teve acidente, que colocou a Sauber do Hülkenberg numa boa posição. Isso conseguiu fazer com que eles fizessem mais pontos do que eles fizeram na temporada passada inteira. Tem o vídeo do onboard da largada, tanto do Hülkenberg quanto do Bortoleto, mostrando que esse carro é extremamente instável. É muito difícil de guiar, os pilotos estão tendo dificuldade. E na própria largada a gente viu, o Hülkenberg foi de uma ótima posição ali, um 12º, e caiu pro fundo do pelotão na primeira volta. O Bortoleto também teve dificuldade, rodou e foi pro fundo. Na própria classificação também, nem o universo quer ajudar. O Bortoleto foi atrapalhado pelas Ferraris quando estava tentando aquecer o pneu, não conseguiu aquecer direito, não fez uma boa volta e ficou em 19º. Então assim, tudo deu errado pra Sauber. Não conseguiram fazer a volta porque foram atrapalhados ali no aquecimento de pneus. Na corrida também, o carro difícil, inguiável, fez os 2 pilotos afundarem. O único ponto positivo disso tudo foi a ótima performance do Bortoleto, que chegou a ficar em último, com mais de 20 segundos de diferença, e ainda conseguiu terminar a corrida em 17º. Então, foi um final de semana muito positivo, um final de semana bom do Bortoleto, é o ponto que você pode destacar, mas no geral,
péssimo final de semana pra Sauber no grande ponto de vista. Porque ela tinha até um sonho ali com o Hülkenberg em 12º, mas o desastre, o carro inguiável, afundou a equipe. E é isso, não tem muito mais o que falar. A Sauber vai ser um ano complicado dessa Sauber. Vencedor, Williams. E isso vem muito por conta do Alex Albon. E assim, eu só não coloco o Albon sozinho, porque por conta das desclassificações o Sainz terminou em 10º e pontuou. Então os dois carros da Williams pontuaram, a Williams se mantém em 4º lugar nos construtores, o que é até inesperado para a segunda corrida da temporada. Mas o Albon vem fazendo uma temporada muito boa e calando a boca de quem duvidou. Eu tinha levantado um vídeo disso em agosto, outubro do ano passado, mais ou menos ali, setembro, falando que esse era o ano que o Albon ia precisar se provar. Esse era o ano que o Albon ia ter um companheiro de verdade do lado dele, um companheiro de equipe de verdade do lado dele, diferente de Latifi, diferente de Sargent, e que ele ia ter que dar o próximo passo e mostrar, eu não tava vencendo, não corridas, mas vencendo os companheiros, por conta de ser quem eles eram. Eu tava vencendo porque eu sou bom. E ele tá provando isso. Ele tá indo muito bem, sendo o principal pontuador da Williams, que começa a temporada com um carro interessante. Então, por conta disso, a Williams continua confiando nele para ser o principal pontuador, porque o Sainz não conseguiu se adaptar nesse carro ainda. Apesar de não ter ido bem na Austrália e não ter ido bem na China, ele sai com um pontinho aqui agora, mais uma vez. Então, tá bom, melhor do que nada, baseado no que tinha acontecido. Mas ainda assim é um sinal de alerta, porque o Sainz foi trazido com essa ideia de estar junto do Albon e entregar bons resultados com o Albon. Se o Alex está conseguindo entregar esses resultados, terminar ali em cima na tabela, significa que o Carlos também poderia. E ele ainda não se encontrou nesse carro. Dá para dar mais um tempo? Claro, 2 corridas é muito pouco para jogar. A situação não é tão deplorável quanto a do Liam Lawson, por exemplo. O Japão provavelmente vai ser uma má corrida da Williams, pelas características da pista, por como o carro é construído. Não vai ser uma boa corrida. Então é até interessante ver também como os dois pilotos vão se portar numa pista que tradicionalmente o carro da Williams não é tão bom. Então vai ser uma boa prova de fogo ali pro Sainz, ver o quão próximo ele consegue andar do Albon nessa próxima etapa. Mas, tirando isso, os dois pontuaram, o Williams segue em 4º nos construtores, ainda dá pra colocar como vencedor, segunda corrida seguida que a Williams é vencedora, eu acho que vai chover canivete. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP da China de 2025. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha, faltou alguém, não faltou alguém, quem você mudaria? Escreve aí nos comentários, que sua opinião é sempre muito importante aqui pra mim saber. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.